Então, retomando aqui, nossa aula, então, nosso encontro, tipos de mediunidade. Então, hoje nós vamos compreender um pouco sobre esses tipos de mediunidade que eu trouxe para vocês. Não são todos os tipos já catalogados e registrados, mas acredito que são os mais importantes aqui para nós, neste momento do nosso estudo. Tá? Então, mediunidade, psicografia, psicometria, clarividência, clareaudiência, mediunidade clareolfativa, mediunidade pictografia, poliglosia, psicofonia, de desdobramento, de materialização, mediunidade telecinesia. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar nesses tipos de mediunidade? Todos? Profecia, inspiração, irradiação e incorporação. No nosso caso específico ali do trabalho com as entidades, aqui a gente às vezes mais tem curiosidade, a gente mais vai estudar também será de incorporação, no sentido voltado mais umbandista, né? Na hora do trabalho realizado ali com as entidades, certo? Mas nós vamos ver todas, porque todos os tipos de mediunidade são importantes para nós e é importante nós reconhecermos também os nossos sentidos, reconhecermos a presença de algum tipo dessa mediunidade na nossa vida, para a gente poder melhor desenvolvê-la e utilizá-la também no nosso dia a dia. Então a questão mediúnica não é só para a finalidade religiosa. A questão mediúnica também é e deve ser observada no nosso sentido da vida, todos os sentidos da vida. Utilizando ela nos nossos relacionamentos, né? Utilizando nossa mediunidade no nosso trabalho, que nem comentou que é vendedor, né? Imagina nós com uma mediunidade bem aguçada, bem desenvolvida, trabalhando no campo das vendas. Chegar no comércio, sentir a vibração do cliente, estar andando no seu veículo e ter uma intuição mais aguçada para qual caminho seguir. Então tudo isso vai nos ajudando no nosso dia a dia, tanto no trabalho, na família, né? Relacionamentos pessoais, em tudo. Nós vamos ver aqui todos esses tipos aqui que são importantíssimos na nossa vida. Então vamos para o primeiro. Vamos falar um pouco aqui sobre isso. Então, Jordan, pode ler para nós ali? Conforme estudamos no capítulo 1, sabemos que a mediunidade é a capacidade que temos de intermediar o plano material com o espiritual. Podemos afirmar que todos nós somos médiuns, porém em diferentes graus e níveis, no contexto de cada tipo de mediunidade que conhecemos. Certo. Então, para quem não esteve aqui na aula 1 e ainda também não recebeu o material da aula, então todos nós somos médiuns. Todos nós, todos os seres humanos são médiuns em diferentes níveis e graus. Mas mesmo assim, nós conseguimos, diante de trabalhos, diante do desenvolvimento, melhorar, ampliar qualquer tipo de mediunidade que nós temos. Certo? Então pessoas às vezes já nascem com um grau bem elevado, já nascem com algum tipo de mediunidade bem estabelecida no seu campo, né? Vida espiritual, no seu corpo espiritual também, e no seu corpo físico. E algumas pessoas nem tanto. Mas todos nós, em algum determinado tempo de vida, vamos sentir a presença da mediunidade na nossa vida. E aí é que chega aquele momento que nós temos que dar uma atenção melhor para aquilo. Pode passar. Pode ler novamente para nós?
O ser espiritual encarnado neste plano material recebe em seu corpo físico os 5 sentidos da vida, que lhe dão capacidade para interagir e perceber a realidade material existente. Certo. Então, gente, na verdade esse assunto aqui até é assunto de escola, né, nível primário. Porém, ele se encaixa perfeitamente conosco aqui, e depois do que eu falar aqui para vocês, vocês vão perceber que a maioria de nós não dá a atenção necessária, não dá a atenção que deveria dar aos sentidos do próprio corpo. Então, como nós agora aqui estamos fazendo um curso sobre mediunidade, querendo despertar, e vamos despertar e conhecer melhor os outros sentidos da vida, que estão além desses 5 sentidos aqui, que estão ligados ao nosso corpo físico. Então nós estamos desenvolvendo os sentidos sensoriais, o 6º sentido, o 7º sentido, aqueles que estão ligados ao perispírito, que estão ligados ao espírito. Mas para isso nós vamos ter que começar como lá no jardim de infância, entendendo, compreendendo e melhorando o relacionamento, olha o que eu estou dizendo, compreendendo, entendendo e melhorando o relacionamento com os seus próprios 5 sentidos que já recebeu no seu corpo físico. E isso será uma base sólida, será realmente o primeiro degrau para nos impulsionar a alcançar os próximos degraus dos outros sentidos que nós vamos buscar despertar no nosso ser. Isso é importantíssimo. Então aqui no caso da visão, quem é aqui que realmente está atento, praticamente em todos os momentos do dia, observando, olhando realmente, não só passando os olhos por cima das coisas? Porque o que acontece às vezes? Quem viaja aqui, dirige, ou até mesmo quem não dirige, às vezes está fazendo alguma atividade em casa, às vezes está olhando para o nada, não está enxergando nada ali, está enxergando já uma visão mental que nem é aquilo que está acontecendo exatamente naquele momento no ambiente. Então não está dando atenção à sua visão mesmo, atento naquilo que está fazendo, né? E isso é um momento que é de dispersão, onde o ser está fazendo uma coisa, mas nem está olhando para aquilo. É como estar dirigindo numa estrada e não está vendo realmente a estrada. A sua mente, a sua visão mental está em outro lugar, está dirigindo no automático. Então nós não estamos dando atenção à nossa visão. E não só isso, poder olhar as coisas e enxergar os detalhes. Vou dar um exemplo básico. Muitas vezes nós pegamos uma fruta para comer. Em apenas pegar uma fruta para comer, uma maçã, nem sempre, olha o que eu vou dizer, nem sempre utilizamos os 5 sentidos. Comemos a maçã como se fosse algo tão comum e automático. Estamos no automático, só comendo e pensando em outras coisas, não estamos vendo, não estamos tocando na maçã, não estamos sentindo o cheiro da maçã, não estamos sentindo a sua textura, muito menos às vezes o paladar, né? No corre-corre do dia a dia, do trabalho, nem está degustando aquela maçã. Meu Deus, que maçã saborosa! E comendo aquela maçã, sentindo o seu gosto, tateando aquela fruta, analisando ela com os nossos 5 sentidos. Isso eu estou dando
um exemplo muito básico. Muito básico. Então, tem coisas que nós estamos pulando, queimando etapas da vida. Quem aqui que às vezes acorda, pega um copo de água, bebe aquela água, sente aquela água entrando no nosso corpo, sente a textura da água, né? Olha para a água, agradece aquela água, sente a brisa do vento, do ar passar por nós. Tudo isso está ligado aos 5 sentidos básicos. Aos 5 sentidos básicos. De perceber melhor as coisas, de compreender melhor as coisas através dos sentidos básicos da vida. Então isso eu trago para vocês porque será uma base fundamental para começarmos a melhorar a nossa percepção da vida, porque só conseguimos perceber a vida material, olhem bem, só conseguimos perceber a vida que nós estamos vivendo aqui, na realidade da matéria, através dos nossos 5 sentidos. Se nós não atentarmos a isso, a vida passa rapidamente, nós vivemos num turbilhão e não percebemos a vida, não percebemos as coisas da vida. As coisas da vida. Então, isso aqui é básico. É básico para nós começarmos a progredir no nosso desenvolvimento mediúnico, onde nós vamos começar a despertar outros sentidos. Mas os outros sentidos vão depender desta base sólida também, para começarmos a perceber. Não tem como despertar 6º sentido, 7º sentido, se nós estivermos dormindo ainda, ou com estes 5 sentidos adormecidos na gente, adormecido dentro de nós, e vivendo a vida como se fosse só o automático da vida, só o automático. Vamos lá. Dá uma voltadinha antes desse novo texto. Então, o ser espiritual encarnado nesse plano material recebe em seu corpo físico os 5 sentidos da vida. Pode passar então, por gentileza. Contudo, tratando-se de um ser espiritual, olha só, gente, é muito importante isso aqui. Contudo, tratando-se de um ser espiritual, vivenciando uma realidade momentânea material, não é desligado do mesmo os seus sentidos ligados aos corpos espirituais. Agora que a gente vai entrar também no nosso assunto dos outros sentidos. Então, como nós somos seres espirituais vivenciando na matéria, nosso corpo material recebe os 5 sentidos básicos da vida. Porém, os nossos sentidos mais aguçados, 6º, 7º sentido, que estão ligados ao corpo perispiritual e o corpo espiritual, estão junto de nós também. E é aí que nós percebemos as coisas extrafísicas. É aí que nós percebemos as coisas extrafísicas. É através desses outros sentidos que não foram desligados de nós, porque estamos encarnados como espíritos. Pode passar. Então agora nós vamos entrar e comentar um pouquinho de cada uma. Tem várias, né? Tem vários tipos de mediunidade. Então o material ficou bem extenso, eu vou falar um pouco rápido também, que é para dar tempo depois de nós fazermos um desenvolvimento e fazermos também um teste de mediunidade, de psicometria.
certo? Vamos fazer um exercício voltado à psicometria. Então vamos lá. Mediunidade de psicografia. Trata-se da escrita realizada pelo médium sob o controle ou orientação espiritual. Todos devem já ter ouvido falar, visto reportagens, inclusive Chico Xavier, né, foi um médium que se destacou muito pelas suas psicografias. Então, a mediunidade de psicografia, ela ainda se divide em tem 4 subdivisões aí para nós estudarmos. Pode passar. E aqui nós temos a psicografia mecânica, psicografia intuitiva, psicografia de clareaudiência e a psicografia de psicofonia. Eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui. Pode voltar um. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas aqui. Tá? Primeiro nós vamos para a psicografia mecânica. A gente deixou alguma coisa, né? Não, nada escrito, né? Tá, então vou comentar em cima de cada uma. Então assim, gente, psicografia mecânica. Como que se dá esse processo? Como a gente pode se analisar e se compreender se nós estamos desenvolvendo, estamos recebendo ali a atividade de um espírito ao ponto de nós estarmos psicografando mecanicamente. Como que se dá esse processo? Primeiro, que para nós iniciarmos um trabalho de psicografia, temos que ter alguns requisitos básicos, mas que são importantíssimos e fundamentais para a espiritualidade nos utilizar para esse processo. Que primeiro é disciplina. Ninguém consegue psicografar sem antes estar disciplinado para isso. Ninguém consegue desenvolver uma atividade de psicografia sem estar disciplinado. Então é preciso estabelecer dias, horários, e mesmo que ainda naqueles primeiros momentos estabelecidos ainda não receba o espírito para se comunicar e psicografar, é preciso que persistir naquele ambiente ali, naquele acordo que foi feito espiritualmente para conseguir psicografar. Não é tão simples assim, mas com o desenvolvimento correto e com muita disciplina, pode-se alcançar e pode-se chegar a tornar-se um médium psicógrafo. Então, neste momento da psicografia mecânica, onde o médium está ali, já estabeleceu um ambiente propício para psicografar, estipulou aquele horário, o dia, o tempo, está em concentração e está pronto com lápis ou caneta na sua mão e caderno. Naquele momento, naquele ambiente, aguardando os espíritos para que se comunicarem. E de repente, sente a presença do espírito em seu corpo, e o espírito, ele toma parte do seu braço, de sua mão, através de irradiações, através de impulsos eletromagnéticos, ele assume a força motora do seu braço e começa a escrever. Então não é o médium que escreve, é o espírito que escreve através do seu braço. E isso se chama psicografia mecânica. Certo? E mesmo dentro dessa psicografia mecânica, existe uma psicografia mecânica
inconsciente, onde o médium só está escrevendo e não está vendo, está de olhos fechados, não está vendo o que está acontecendo ali, depois sai o texto, né? Inclusive o espírito deixa sua caligrafia, deixa ali sua assinatura. E também existe a psicografia mecânica consciente, onde o médium está também sobre a força do espírito em seu braço e ele está escrevendo, não controla o que está escrevendo, mas ele está consciente do que está saindo ali. Mas o seu braço não é ele que controla, é o espírito que controla, certo? Depois nós temos a psicografia intuitiva, mesmo procedimento, sobre preparação. O médium deve preparar ambiente, horário, estipular todos os parâmetros ali para iniciar uma psicografia. Porém, ele recebe a mensagem do espírito, a conexão do espírito que vai se comunicar é muito mental, é no âmbito mental. E o médium recebe aquele impulso, como se fosse um empurrão, e sente aquela vontade, aquele desejo, como uma inspiração de começar a escrever aquilo que o espírito está lhe intuindo. Então, nesse caso da intuição, não tem atividade motora, nem elétrica, no membro, nos braços, na mão do médium. É bem intuitiva, é mental, e o médium escreve aquilo que o espírito está passando, certo? Depois nós temos a psicografia de clareaudiência. Existe uma diferença da intuitiva. Neste caso aí, diante de toda a preparação também realizada pelo médium, local, hierarquia, disciplina sobre o seu trabalho, ele escuta a voz do espírito que está se comunicando, e ao mesmo tempo que ele está escutando, ele está escrevendo aquilo que ele escuta. Então, claro que para psicografar através da clareaudiência, o médium também tem que ter este canal já desenvolvido e este canal aberto, né? Para ouvir também. Então ele também, com certeza, é um médium clareaudiente. Ele escuta a voz. Então, também existe dois tipos. O psicógrafo clareaudiente, que está escutando a voz do espírito, como uma voz externa mesmo. E o psicógrafo clareaudiente, que escuta uma voz mental. Escuta a voz dentro da sua mente. Mas aí não é intuição, não é impulso, não é desejo e vontade de escrever. É realmente uma voz onde o médium identifica aquele timbre de voz, e através já de alguns contatos com esse espírito, escutando a voz dele, identificando, já sabe que espírito é, o que ele veio fazer e o que ele quer escrever. Certo? Então há uma identificação nessas vozes, né, na voz do espírito dentro da sua mente. Depois eu vou chegar a detalhar um pouco mais questões de conversações mentais para nós descartarmos esse tipo de situação que acontece com muitas pessoas, que são conversações mentais, confusões mentais, que não tem nada a ver com um espírito real que está querendo deixar mensagens ali psicografadas. E a psicografia de psicofonia. Como que se dá esse processo? O espírito toca no aparelho vocal do médium, no seu chakra laríngeo, e naquele momento o médium começa a falar, sozinho mesmo ali, com o seu caderno, no momento de concentração, ele mesmo fala. E o que ele fala, ele escuta e escreve. Então estou ali concentrado e começo a falar, através de um impulso, através
da indução do Espírito no meu corpo. Eu começo a falar e o que eu estou falando eu vou registrando para não perder aquilo, não perder as mensagens em tempo real. Certo? Então esses são os tipos de psicografia que nós temos. Eu ia te perguntar, no caso, o livro que tu está escrevendo, né? Ele entraria na questão da clara e audiência ali? Clara e audiência. Exatamente. Exatamente. Estou escrevendo através desse processo. Legal. E é por isso que tem que ter um local, um ambiente, né? Então, quando eu escrevo, eu vou ao terreiro, me concentro, estabeleço um horário, estabeleço um tempo, fico primeiro em concentração para receber a aproximação daquele espírito. Depois que eu sinto a aproximação dele, continuo em concentração até que eu começo a escutar. A partir do momento que eu começo a escutar, que nós já fechamos uma conexão real e eu estou mediunizado, né, e não me desconcentro, se desconcentrar perde a conexão. Então eu estou concentrado e começo a escrever. Né? Então lá onde eu moro, graças a Deus, num local silencioso, né, fico isolado, fico sozinho e aí propicia, né, a esse tipo de trabalho. Então aqui é só uma imagem, né, para nos dar uma ideia de como até seria um ambiente ideal, né, para nós iniciarmos um trabalho de psicografia. Não adianta, gente. Às vezes nós queremos fazer um trabalho desse, às vezes está um tumulto dentro de casa, né? É criança correndo, barulho externo, muito alto, então que nos desconcentre. É necessário ter um cantinho, ter uma sala, ter um quarto mais isolado, preparar uma mesa preparada, um copinho com água, uma vela, é muito importante acender uma vela, pedir para o seu anjo de guarda estar presente, iluminando, afastando qualquer outro tipo de espírito que não seja aquele que vem se comunicar realmente com nós e que seja um espírito de luz, né, também. Então é legal, né, uma preparação do ambiente. E, como está ali, né, concentração. Fechem os olhos. Por que é importante às vezes fechar os olhos? Porque aí nós paramos, cancelamos o nosso sentido de estar observando as coisas e diminui a nossa atividade cerebral para o plano material. Então fechar os olhos é essencial para começar a perceber outras realidades, além da realidade material, certo? Esse é o fundamento de fechar os olhos. Vamos lá. Pode ler, Jorge, para nós? Mediunidade de psicometria. A psicometria é uma percepção sensorial sobre as energias que ficaram impregnadas ou registradas juntamente ao corpo vibratório de algum objeto material ou ambiente. Certo. Então, gente, hoje nós vamos fazer um teste, né? Um exercício, né? A palavra nem seria teste, mas um exercício, ao qual também vocês vão poder se sentir diante desse tipo de mediunidade. Né? Então eu trouxe um objeto e depois todos vão passar ali, vou preparar uma mesinha, um local lá para vocês ficarem isolados. Pegar esse objeto na mão e sentir. Sentir. Se sentir alguma coisa, se visualizar alguma coisa. Aguçar as percepções diante do toque daquele objeto. Tá? Então, este é um tipo de mediunidade que não é tão comum, porém está presente em muitas pessoas, certo? Então vou dar alguns exemplos aqui. Então, mediunidade de clarividência, evidência. Pode ler para nós, Jorge? A clarividência é um tipo de mediunidade que possibilita o médium ter visões reais das atividades espirituais agindo no plano material.
Certo. Então essa é a clara evidência, tá, gente? Não é uma visão mental. A clara evidência é uma visão a olho nu, a olho real. Então nós estamos aqui em aula e daqui a pouco, por algum momento, né, eu vejo passar um espírito caminhando aqui. Então foi uma clara evidência, foi um momento de clara evidência que eu tive, né? A Anaí estava acendendo a sua vela. De repente eu observo em um entorno dela um espírito próximo a ela no momento de acender a vela. Então foi uma clara evidência. Não é uma imaginação, não é uma visão mental, é uma visão real, né? E geralmente esse tipo de clarividência acontece em momentos inesperados, né? Momentos inesperados. Nós não estamos às vezes esperando aquilo acontecer, às vezes acontece. A gente vê, são momentos repentinos, né? Fui sair da sala pro meu quarto e daqui a pouco quando eu saí ali eu vi que cruzou um espírito. E daqui a pouco ele se dissolveu aos meus olhos. Ali tivemos realmente um momento de clara evidência. Tá? Pode passar? Essa clara evidência, a gente pode... É só, tipo, vulto ou a gente também enxerga como se tivesse encarnado? Muitas vezes a gente enxerga como a pessoa encarnada. Sim, clara evidência nos faz enxergar as atividades espirituais, né? Pode ser só uma sombra, pode ser uma luz, pode ser um corpo real, perispiritual, mas a pessoa viu realmente a olho nu, né? E logo aquilo se dissipa como uma névoa, uma fumaça, porque a gente perde, né, o campo visual, né, do mundo espiritual. Ó, gente, então, pode ler bem alto para nós, Jordan? Cabe aqui salientar que esse tipo de mediunidade, assim como os outros tipos não se caracteriza em médiuns que estejam sob efeitos de produtos alucinógenos, alcoólicos ou psicoativos. Né, gente, é muito importante a gente ter essa noção, né? A gente tem que rir às vezes, né? Mas é mais pura verdade, né? É que nem aqui, o cachorrinho tá com o olho que é aqui, né? Usou lá uma balinha, lá na rave, né? Tomou uma caixa de cerveja, né? Tomou uma champanhe inteira, uma garrafa de vinho. Estou começando a enxergar coisa aqui. É assim. Vai na festa, bebe um monte, daqui a pouco todo mundo é lindo, maravilhoso. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Já está fugindo da realidade, né? Fugindo da realidade. Então, gente, é exatamente isso aqui, ó. A gente não pode estar sob efeito nenhum para poder se caracterizar realmente a nossa mediunidade pura, real. Então, quando a gente está sob algum efeito de alucinógeno, algum efeito de algum, né, elemento psicoativo, o que ele faz? Primeiramente, ele inibe a nossa consciência. Ele faz a gente entrar num processo, às vezes, que a gente pode chamar de viagem e até criação mental. A gente tem que ter cuidado, que dentro disso a gente pode estar criando coisas mentalmente. E geralmente é criando coisas mentalmente através de sentimentos que a gente já tem dentro da gente, pensamentos que a gente tem guardados dentro da gente. E aí, através daquilo e de toda aquela confusão, né, da atividade mental que está ali alterada, a gente começa a criar algumas coisas. Não adianta às vezes a gente usar um psicoativo. Eu enxerguei um caboclo, eu enxerguei não sei o que, eu enxerguei um anjo descendo do céu. Não configura. Não configura. Temos que estar limpos, sóbrios, né? Com a nossa atividade
mental, racional, consciencial ativa, para que aí sim a consciência consiga, junto com o nosso grau de mediunidade, realmente estabelecer ali uma veracidade sobre aquilo que está acontecendo. Que não pode ser confusão. Certo? Então, vamos lá. E já no caso da vidência, né? Então antes nós falamos sobre a clarividência. Então no caso da vidência, ela é um tipo de visualização mental. O médium vidente consegue ver as atividades do plano espiritual através de uma tela mental que se abre dentro da sua própria mente. Né? Então a gente consegue ver as atividades espirituais, né? No ambiente, com as pessoas, ou onde nós estejamos. Em um momento que parece que dá um estalo, né, na nossa mente, e a gente por alguma fração de segundo se desconecta dessa realidade e enxerga assim uma tela e as coisas espirituais acontecendo. Eu enxerguei realmente, né, nessa tela um espírito ali sentado do lado da Fernanda, né? Mas não é criação mental, tá, gente? É uma tela que se abre e mentalmente a gente enxerga aquilo. É diferente de uma criação. Então essa seria uma vidência. Uma vidência. Então seria também, no caso, porque tem vezes que eu enxergo o que vai acontecer e é batata. Aquilo lá vai acontecer. Isso é outra coisa, depois a gente vai falar. Vidência pode vir através do sonho? Oi? Vidência pode vir através do sonho? Não. Vidência é nós estamos no estado de alerta, no estado de lucidez, no estado acordado, vigília. Aí sim. Clarividência, vidência, tudo isso é nós estamos num estado de vigília, estamos acordados. Nada de dormindo, meio sonâmbulo, né? É acordado mesmo. Então vamos lá. Mediunidade de clareaudiência. Quer ler para nós aí? Os médiuns dotados com esse tipo de mediunidade conseguem ouvir a voz dos espíritos ou sons produzidos no âmbito espiritual, como se este som ou voz fosse propagado no mesmo ambiente onde o médium se encontra. Isso também, tá, gente? A clareaudiência é um tipo de mediunidade que o médium escuta realmente aquele som. Realmente aquele som. Eu sei que muitas pessoas às vezes me relatam assim: aconteceu comigo que eu escutei me chamarem o meu nome. E eu olhei e não tinha ninguém. Mas a pessoa escutou realmente aquela voz, né? Daniela! Né? Daniela! E aí tu vai e olha, não tem ninguém dentro de casa, não tem ninguém na rua, ninguém bateu no portão, te chamou, tá sozinha em casa. Mas tu escutou nitidamente aquela voz vindo, né? Com o seu tom vibracional ali, no ambiente real, entrando no teu pavilhão auditivo, de fora para dentro, e tu escutou. Aí tu olha, não tem ninguém. Então isso é um momento onde o médium teve a percepção real desse tipo de mediunidade, pela audiência. Ouviu. Quem chama? A gente escuta o nome da gente sendo chamado, mas quem está chamando? Isso é outro caso. Depois nós vamos ver. Eu fico com medo, às vezes. Isso é outro caso. Depois a gente vai ver quem é que está te chamando. Tá? Então, não é uma audiência mental. Uma audição mental. É real, de fora para dentro. Certo? E não só vozes, né? Barulhos também. Barulhos. Quem estava aqui quando eu contei aquela história que aconteceu comigo quando eu era bebê? Eu estava dormindo no berço e tinha um espelho bem acima, assim, né? Vocês estavam, né? Então quem não estava, eu vou citar rapidamente.
quem estava no ambiente naquele dia escutou o barulho de cacos de vidro quebrando no quarto. E não foi só uma pessoa que escutou, tinham 2 pessoas em casa. E aí quando eles foram no quarto, não tinha nada quebrado. Mas o espelho tinha caído da parede, passado por cima do berço, como que deslocado com alguém carregando, e caído em cima da cama, mas estava inteiro. Então no momento que aquelas 2 pessoas escutaram o barulho dos cacos de vidro quebrando, foi um momento também de clara audiência. Pode acontecer de mais uma pessoa escutar o mesmo som que os filhos fizeram? Sim, isso é comum também. Então as 2 pessoas estavam ali naquele momento e estavam com esse canal aberto também, né, para poder escutar o que aconteceu. Exemplo que tu deu, eu trabalho em casa, home office. Então, às vezes eu tenho a percepção de escutar o assobio da minha mãe em casa. Escutando o quê? O assobio da minha mãe. Assobiando? Tu está tendo uma percepção de uma clara audiência. Tem que observar essa questão, que daí já é bem mais delicada, né? Existe a presença, então, ali espiritual, a gente tem que observar. Porque faz pouco tempo que ela aconteceu. Então a gente tem que observar se ela não está ainda muito ligada lá, ou está de repente indo ali frequentemente. Tem que observar, tá? A gente vai ver isso aí. Pode passar. E também existe uma segunda classe de médiums, clareauditivos, que ocorrem no âmbito mental. Estes mesmos conseguem ouvir e distinguir a voz dos espíritos dentro da sua própria mente. Certo, gente? Então, é um outro estágio, é um outro nível de clareaudiência. Não são médiuns que escutam mentalmente. Tá? E não é aquela confusão mental, que a gente vai desconfigurar isso depois. Não é aquela conversação mental, né? Aquela confusão, que às vezes a pessoa está ali num debate ali com vários, né? Que estão na volta, então em alguns lugares também. Não é isso. É realmente estar conectado, concentrado, ou num momento de distração, ouve aquela voz assim dentro da sua mente. Escuta. Né? E aí reconhece a voz. Daqui a pouco o Kleber está aqui concentrado e ele escuta a voz da Jaque chamando ele. Né? Ele escuta nitidamente dentro da mente dele. E aí ele vai, manda uma mensagem para ela. Eu escutei tu me chamar e ela, realmente está te mandando aqui mensagem no WhatsApp. Aí tu confirma e está ali a confirmação. E ela diz, não, realmente eu estava pensando em ti, estava te chamando. Então, em algum momento ele captou essa voz, seja de pessoas encarnadas ou seja de desencarnados. Tá? Essa é uma clara audiência, a gente pode escutar. Já ouviram falar que o pensamento cria, né? O pensamento é real, o pensamento ele tem energia. Porque a gente pensa, a gente propagou aquilo, né? Propagou. E o pensamento vai. Então, quando eu direcionar o pensamento, ele vai chegar na pessoa. Se ela é clareauditiva, ela vai escutar muito bem o que estão falando, né? Dela, o que estão direcionando. Viu, gente? Tem que cuidar com o que fala. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Daqui a pouco estão lá falando, né? Quilômetros de pessoas, fulano, que, lá. E a pessoa está lá sentadinha. Pode falar à vontade, né? Tá lembrando de mim, graças a Deus. É assim? Vamos lá, passa aí. Pode ler para nós, Jorge? Por isso o estudo, desenvolvimento e autoconhecimento de si mesmo diante da própria mediunidade são fundamentais para a realização de um trabalho seguro e confiável, longe de confusões mentais. Longe de confusões mentais, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter isso muito solidificado dentro da gente, né? Muito solidificado dentro de nós. Então, por isso, estudar, desenvolver, se autoconhecer diante da própria mediunidade é importantíssimo, tá?
é fundamental para começar a realizar um trabalho bem firme, bem sólido, bem confiável, porque estamos lidando com vidas, com pessoas humanas, pessoas carregadas de história, pessoas carregadas de anseios, pessoas que estão buscando uma solução para a sua vida, e por isso que nós temos que estar longe de confusões mentais, de ilusões, no momento de desenvolver a nossa mediunidade. Desenvolver. Então, estudar, desenvolver-se bem, se autoconhecer. Por isso que a gente está estudando agora aqui alguns tipos de mediunidade, para que a gente consiga também, diante de tudo que a gente está falando aqui, também se auto-observar, entendeu? Assim, eu tenho esse tipo de mediunidade aflorada em mim. Então eu começo a me observar melhor. Eu não tenho, mas já tive alguns momentos. Posso começar a desenvolver e trabalhar melhor em cima disso, né? Ou começar a desenvolver e trabalhar em cima de todos também, né? Podemos. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente desenvolve, pratica, ela vai tomando corpo juntamente aos nossos sentidos. Vai tomando corpo, vai tomando forma, vai ganhando espaço. Porque aí nós estamos abrindo espaço para isso. Né? E a espiritualidade quer nos utilizar como ferramentas. Não adianta a gente chegar lá como um serrote cego, sem dente, né? E aí, Cléber? Fica só esfregando aquele ferro sem dente na madeira. Só gastando tempo, nada acontece. Nada acontece, né? Então a espiritualidade quer que nós sejamos ferramentas muito bem afiadas. Né? Então os dentinhos do serrote tem que estar ali, né? Um para cada lado, bem afiadinho. Cada passada é uma abertura, né? Na madeira. Assim, mais ou menos um exemplo. Né? Ferramenta bem afiada realiza um ótimo trabalho. Isso é fundamental. Então vamos passar, por gentileza. Mediunidade clareolfativa. Pode ler para nós aí, Jorge? Este tipo de mediunidade é caracterizado pelo fato que o médium sente cheiros, odores e aromas que provêm do plano espiritual. Alguém aí já sentiu? Tá, gente? Então, às vezes esse tipo de mediunidade é comum. É comum, né? Não tão comum. Não tão comum, mas às vezes a gente consegue perceber com mais facilidade. Esses dias teve uma médium que trabalha com nós aqui. Ela relatou: Anderson, eu estava viajando lá para minha mãe, e daqui a pouco dentro do carro aquele cheiro do charuto do seu trinca-ferro. E antes de sair de casa, ela pediu muito a proteção dele na estrada, na viagem. Então, no momento da viagem, em algum momento, ela sentiu o cheiro do charuto dele. Então, ela teve um despertar, ela teve um momento de sentir o olfato de algo que não existia ali no ambiente, né? Então, não tinha ninguém fumando dentro do carro, na estrada, né? Não tinha ninguém fumando para o carro para poder entrar, cheiro de charuto dentro do carro. Então são exemplos, né? Entrei em casa e senti um cheiro de palheiro, né? Não tem ninguém fumando, não tem ninguém usando aquilo, cheiro de cachimbo. Então são provas, são sinais que nós conseguimos naquele momento ter uma percepção sensorial de algum elemento que estava sendo manipulado pela espiritualidade e que nós percebemos através dessa mediunidade, o olfato mediúnico, certo? Então não vale para coisas que a gente possa perceber que tem dentro de casa. Senti um cheiro de cachaça, quando vê tá fulano lá na outra peça lá bebendo lá, né? Não adianta, não adiantou nada.
Ah, sentiu o cheiro de cigarro dentro de casa. Aí quando vê, a casa é próxima de uma rua e passou uma pessoa na rua fumando e baforando, e aí o vento estava tocando para dentro da sua casa, entrou aquele cheiro de cigarro. Desconfigurado também, certo? A gente tem que ter sempre uma análise muito crítica em cima das coisas para não fantasiar. Não pode fantasiar. Tem que ser tudo muito bem embasado, né? Ah, senti um cheiro horrível, podre, né? Foi um espírito que estava ali morto, né? Passou na minha casa, estava perdendo a sua forma, né? Então a gente tem que ter essa noção, porque nem sempre são cheiros agradáveis, né? E tem que se certificar, né, gente? Que não foi ninguém que fez um pum ali, né? E deixou aquele cheiro ruim em casa, né? Certo? Então, são coisas que a gente fala e brinca, mas tem que levar, né? Sobre um entendimento muito real das coisas. Tem gente que fantasia, né? Mas eu posso falar? Pode. Eu tive uma experiência que a minha casa cheirava podre, muito tempo. E eu limpava, eu passava desinfetante, eu passava tudo, nada daquele cheiro podre, era cheiro de carne estragada. Aí começou a dar tudo errado dentro de casa, e aí me deu um estralo, assim, vamos num lugar para ver. E lá me falaram que a minha casa estava cheia de larvas astrais, tinha defunto. Eu tive que fazer várias limpezas na minha casa, defumar, fazer várias coisas. E assim como aquele cheiro veio, Foi embora. foi embora. Então, existia a presença de espíritos, né? Que já Mas o estavam... cheiro era terrível. Os seus perispíritos já estavam até em decomposição, e acontece isso muito, né? Não conseguem absorver plasma, não conseguem absorver energias para manter a sua forma, né, perispiritual. E aí, claro que vai se dissolvendo, né? E vai ficando Foi com bastante um tempo cheiro para ruim tirar aquele também. cheiro. Então é isso, então cheiros, odores, aromas. Ah, senti um cheiro amável de flores na minha casa, aí tu olha dentro de casa, não tem flores nenhuma, nem na volta, nem no pátio, e aquele cheiro agradável de flores. Então possivelmente passou uma entidade ali, fluidificou, né, a sua casa com as flores, com as essências. Tudo isso acontece também no âmbito espiritual e a gente acaba percebendo. Vamos passar então. Pode ler para nós. Pode ler para nós, Karine, por favor. Mediunidade de pictografia. Existem dois tipos de médiums pictográficos que são médium pictográfico mecânico, médium pictográfico inspirado ou intuído. Certo, então. Pictografia. O que é isso, gente? Pictografia. Já ouviram falar, né? Pictografia. São médiums. Vamos falar primeiro deste médium pictógrafo mecânico. É aquele que diante de uma tela, né, pega o seu pincel, sua caneta, um lápis e, de olhos fechados, concentrado, no ambiente preparado, o espírito toma também o seu membro, sua mão, seu braço, ao mesmo exemplo do psicógrafo. Então o pictógrafo vai pintar, o psicógrafo vai escrever. Então naquele momento ele vai, faz aquela escaiada, quando abre os olhos está o desenho ali, está a pintura ali, está a expressão que o espírito quis passar a ele naquele momento. Então, inclusive a imagem do caboclo das 7 encruzilhadas é uma pictografia realizada por um médium da época, né, que enxergou e tinha este dom da pintura mediúnica e conseguiu expressar em desenho, em pintura, a imagem e toda aquela imagem e aquele contexto ali que está em volta do caboclo através desse dom da pictografia, certo? E os pictógrafos inspirados ou intuídos, né? São aqueles que, diferente do mecânico, né, não tem ação do seu braço, não tem ação
da sua mão, do Espírito, né, guiando, mas ele recebe aquele impulso, aquela força e visualiza o que está fazendo ali e o Espírito faz com que ele desenhe, com que ele pinte as imagens que o Espírito quer que sejam transcritas ali através de pintura, né? Sejam registradas como imagem. Aqui tem uma imagem, né, que a gente pode ter uma ideia, né? Do médium, está ali, acho que está sendo feita uma reportagem, mas ele com os olhos fechados, né, realizou aquele desenho ali, foi intuído, guiado, né, para desenhar. Há poucas semanas atrás ocorreu inclusive uma identificação, né, da mãe da Amanda, ao qual anos atrás, né, foram anos atrás, ela fez um desenho riscado à mão de uma entidade. A princípio não seria uma entidade, nós identificamos depois a entidade. E ela fez aquele desenho riscado e deu de presente para Amanda. Na época a Amanda nem sabia o que era, não tinha nem ideia do que representava aquilo lá e guardou, né? Ou não, estava guardado com ela, né? Está lá ainda, né? E aí depois de muitos anos, tal, a Amanda desenvolvendo aqui, trabalhando, recebeu a presença do Exu Maré. E o desenho que ela tinha feito anos atrás é literalmente uma representação do Exu Maré. Feita à mão, é caneta, né? Caneta que ela desenhou lá. Pintura, né? É colorido, inclusive, né? Uma pintura ali realizada. Então ela teve um momento de pictografia intuitiva, de inspiração. Claro, o braço dela não foi movido mecanicamente, mas foi recebendo aquela intuição, aquele impulso de fazer aquele desenho e dar para ela depois. Inclusive, eu tinha até esquecido. Eu lembrei que a gente foi lá e viu o quadro figurado. Exato. Então um dia a gente pode, no próximo curso a gente pode trazer, né? Para mostrar para o pessoal. Então são coisas que recebem depois uma comprovação do que era. No momento ela nem sabia o que era, né? Mas fez, expressou. E geralmente o médium que é assim, ele sente uma grande vontade, um grande desejo daqui a pouco de sentar e fazer um desenho. Desenho, uma pintura. E ali com certeza está vindo por trás daquilo uma expressão de alguma entidade, de algum espírito que quer deixar registrado aquela imagem ali ou aquele desenho. Que horas tem aí? 4h30. A gente pode fazer uma pausa, né? Uma pausa no banheiro, uma aguinha, comer alguma coisinha e depois a gente segue de novo. Vou deixar pausado aqui.